Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no vídeo anterior nós paramos no slide do item 4, né? Que trabalha os cálculos e curvas de titulação de óxido, redução e fatores que afetam essas curvas, né? Então, vamos na verdade trabalhar com o cálculo das curvas de titulação. Tudo aquilo que a gente já fez naquele joguinho com cartas marcadas, onde você sabe a concentração e o volume do titulante, a concentração e o volume do titulado, né? Nós vamos fazer aqui de novo. E aí eu já estou dando spoiler. A sigmoide vai aparecer, tudo bem? É tudo igual, mas é tudo diferente. Na volumetria de óxido redução, as coisas são governadas por Nernst, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um joguinho de cartas marcadas. Vamos lá, então? Então, vamos fazer uma titulação de óxido redução. Aqui em cima, a gente vai colocar sério. Sério mais 4. Tá? Uma solução de sério. Aqui embaixo, uma solução de ferro mais 2. Beleza? Concentração da minha solução padrão aqui, 0,1 molar. Tá? Concentração da minha solução problema de ferro, 0,1 molar. Ó, eu sei, apesar de ser uma solução padrão, uma solução problema, eu sei a concentração dela, tá? Porque é um jogo de cartas marcadas. 25 ml foi o volume que eu joguei de ferro aqui, de solução de ferro, tá? Muito bem. Qual que é o volume gasto de sério, né? Ó, não é só a concentração que você tem que olhar, você tem que olhar a estequiometria da relação. E a estequiometria da relação, quem vai dizer pra gente a proporção é o número de elétrons envolvidos, né? Então vamos lá para semi-reações para a gente entender o número de elétrons envolvidos. Semi-reações que vão ocorrer. Então, você tem uma semi-reação aqui, que é o ferro mais 3 mais 1 elétron, dando ferro mais 2, né? Semi-reação de redução. O potencial de redução padrão dessa semi-reação é mais 0,77 volts. Ó, nós já aprendemos como é que foi determinado esse númerozinho aqui, né? Por isso todo aquele preâmbulo que o tio fez. A outra semi-reação de redução é sério mais 4 mais 1 elétron, dando sério mais 3. Potencial padrão dessa semi-reação é mais 1,44 volts. Por que eu coloquei isso aqui? Que eu descrevi essas semi-reações que são tabeladas, né? Eu não inventei isso aqui tá lá naquela tabela de reações de redução, tá? E aí tem lá o potencial numa condição padrão. Por que eu coloquei isso aqui, ó? Primeiro, para a gente entender a estequiometria da reação. Ó, o número de elétrons envolvidos é 1 e 1, certo? Portanto, a proporção da reação entre essas duas substâncias vai ser, né, 1 para 1, tá? 1 para 1. Beleza? Então, se é 1 para 1, qual que é o volume que eu vou gastar aqui para reagir completamente com o ferro? O volume que vai ser gasto vai ser 25 ml. Tá? Eu só sei disso por causa do número de elétrons envolvidos. Então, eu sei que a estequiometria vai ser 1 para 1. Portanto, olha só, e outra coisa que eu gostaria já de mostrar nesse momento é o seguinte: o potencial padrão de redução do sério é muito maior do que a do ferro. Portanto, quando eu jogar uma gotinha de sério aqui, o que vai acontecer? O sério, ao entrar em contato com o ferro mais 2, quem que vai doar elétrons para quem aqui?
né? Vai ser o sério. Quer dizer, o sério se reduz. O sério vai sofrer redução, se reduz. E o ferro oxida. Ó, a gente nem entrou ainda. Estamos só viajando na maionese para entender o jogo de cartas marcadas que o tio vai fazer daqui a pouco, tá? Então a gente só está pensando, ó, a partir das semi-reações, a gente pensou na estequiometria, vai ser 1 para 1 a reação. Essa estequiometria eu sei que vai ser 1 para 1, porque o número de elétrons que entra e sai aqui vai ser 1 para 1, tá? Então, a partir desses potenciais de redução, eu sei quem vai doar e quem vai receber. O sério vai se reduzir, ou seja, ele vai receber elétrons. Então, olha só, no contato do ferro, mais 2, com o sério, mais 4, o que vai ocorrer? O ferro se oxida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o ferro mais 2, ele vai doar o eletronzinho dele para o sério. Certo? Acontecendo isso aqui, ó, no contato entre essas duas entidades, né? O que vai ocorrer? O ferro mais 2 vai doar o eletronzinho dele para o sério, e eu sei que é 1, ó, um eletronzinho, não é 2, tá? Não são 2 elétrons. Ó, a partir das duas semi-reações eu percebo que o número de elétrons envolvidos é 1 e 1. Beleza? E aí quando o ferro doa o eletronzinho dele para o sério, o que vai acontecer? Ele se converte em ferro mais 3, e o sério, quando ele recebe o eletronzinho dele do ferro, ele se converte em sério mais 3. Vixe, acabei de dar a equação global da minha pilha. Gente, olha só, isso aqui é uma titulação de oxirredução, e o que vai ocorrer aqui dentro quando eu vou titulando, quando eu vou jogando o meu titulante, né, no meu titulado? Vai se formando uma pilha aqui dentro. O que é a pilha? É a transferência de elétrons, espontânea, tá? É espontâneo esse processo. Muito bem, então vai haver variação de concentração dos meus componentes aqui dentro, certo? Se vai haver variação de concentração, vai haver variação de potencial, certo? Ó, a quantidade de ferro mais 2 vai diminuindo à medida que essa reação se processa, e a quantidade de ferro mais 3 vai aumentando, né? Então, eu tenho Nernst governando aqui, e Nernst correlaciona potencial com concentrações das minhas espécies. Tem uma fórmula, né, que a gente já aprendeu, né? Então mudou tudo, né, gente? Olha lá, ó, mudou tudo. Eu não vou fazer pH em função de volume titulante. Eu vou fazer agora, gente, ó, estamos só equacionando, nós não começamos ainda na brincadeira. Olha lá, vamos colocar aqui, vamos fazer um gráfico. Aqui em cima vai ser o potencial da minha solução, o potencial aqui dentro da minha pilha que vai ocorrer aqui dentro. Ele vai variar em função do volume de titulante que eu vou jogando, certo? Olha lá. Então, como as minhas concentrações aqui dentro vão variar, o meu potencial também vai variar, certo? Nós vamos construir esse gráfico, você vai ver aparecer a sigmoide. Então, nós vamos fazer em vários pontos essa titulação. Nós vamos fazer em 0 ml, nós vamos fazer em 5 ml, em 10. Não, eu só estou construindo a escala, tá? Não vamos fazer em todos esses pontos, não. 15, 20, 25, 30, 35, 40.
nós vamos fazer em 0, em 5, em 12,5, tá? Vamos fazer em 25, nesse ponto aqui, tá? Porque 25 é no ponto de equivalência. Vamos fazer em 30 e vamos fazer em 40, tá? 0, 0, 5, 12,5, 25, 30 e 40. Vamos fazer essa curva em 6 pontos. Mas vamos fazer uma vez só, tá? E aqui, ó, vamos dar um zoom na escala. Como eu já sei quais os resultados que vão dar, eu vou fazer uma escala um pouquinho diferente aqui, ó. Eu vou fazer uma escala 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, tá? Os meus potenciais vão variar dentro dessa faixa aqui, tá? Por isso que eu já construí a escala adequada, beleza? Então nós vamos montando a tabelinha de equilíbrio, vamos calculando os potenciais e vamos botando ele aqui, ó. Você vai ver que vai aparecer a sigmoide. Curiosamente vai aparecer a sigmoide, apesar de eu estar trabalhando com Nernst aqui, ó, com potencial. Olha que louco, né? É legal, é tudo igual, mas é tudo diferente. Beleza? Gente, então acho que a gente já deu uma olhada em tudo, né? Aí, o que acontece? Já vimos quanto que a gente vai gastar para reagir completamente com ferro, já vimos a equação global. Agora a gente vai olhar para tudo que a gente já aprendeu, né? Eu gostaria de relembrar aqui agora que nós aplicamos Nernst na equação global e aplicamos Nernst separadamente nas semi-reações de redução. E vimos que tanto faz aplicar na equação global ou nas duas semi-reações, que o resultado que eu obtenho é o mesmo. Então esse argumento vai ser muito útil aqui agora. Por que vai ser muito útil? Vocês vão perceber que nós teremos alguns cálculos para fazer e dependendo do caminho que eu pego, me gera indeterminação no cálculo. E aí dependendo do caminho que eu pego, eu consigo calcular, né? Então vai ser muito útil aqui agora para o nosso olhar, tá? Muito bem. Então, agora eu queria fazer o último momento de viagem, né? O último momento de delírio antes de construirmos ou de fazermos os cálculos da curva de titulação. Eu gostaria de pensar uma gota caindo na titulação. Vamos fazer uma brincadeira aqui de imaginar uma gota de sério, de uma solução de sério padrão, caindo dentro do Erlenmeyer com ferro mais 2 como amostra. É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então aqui eu tenho sério mais 4,01 molar. E aqui eu tenho o ferro mais 2, 0,1 molar, 25 ml. Tá? Vamos fazer o exercício de imaginar essa gota. Ó, vamos dar um zoom nessa gota. O que eu tenho aqui? Eu tenho sério mais 4. Certo? Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, 1 trilhão de sério mais 4, de partículas de sério mais 4, né? O que vai acontecer quando essa gota cair aqui dentro do Erlenmeyer? Ó,
vai acontecer um fenômeno de pilha, né? Ó, que fenômeno que é? Os íons ferro mais 2 vão doar os eletronzinhos deles para esses átomos, para esses íons sério mais 4. E aí vão se converter em ferro mais 3 e sério mais 3. Então vai ocorrer o fenômeno de pilha, ó. Então se eu tenho aqui 1 trilhão de íons sério mais 4, né? Praticamente, quando essa gota cai aqui dentro, praticamente 1 trilhão de íons ferro mais 2 vão doar praticamente 1 trilhão de elétrons para praticamente 1 trilhão de sério mais 4. Por que praticamente 1 trilhão? Porque essa reação ela não se completa totalmente, ela é praticamente completa, né? Mas o K da minha reação, o K dessa minha reação, ele me diz que essa reação não é 100% completa, né? Qual que é o K dessa minha reação? O valor dele numérico, o tio calculou aqui, ó, é 10 elevado a 11,32. Nós já aprendemos a calcular isso aqui, tá? Posso até fazer aqui numa folhinha à parte para a gente relembrar. Então, o K dessa reação é 10 elevado a 11,32. Qual que é o significado desse 10 elevado a 11,32? O K não é a concentração de ferro mais 3 elevado à primeira, vezes a concentração de sério mais 3 elevado à primeira, dividido pela concentração de ferro mais 2 elevado à primeira, vezes a concentração de sério mais 4 elevado à primeira. Se esse K é um valor gigantesco, quer dizer que no final da minha situação, da minha reação, eu vou ter uma concentração muito alta de produtos formados e uma concentração muito baixa de reagentes que sobraram, que não reagiram. Esse é o significado químico desse valor gigantesco. Isso significa que essa reação é altamente deslocada para a direita, no sentido de formar grandes quantidades de produtos e sobrando quase nada, uma quantidade muito desprezível de reagente no final. Tá? Tudo bem aí até agora? Muito bem, estamos construindo o argumento. Então, o que a gente precisa pensar aqui agora? A gente precisa pensar o fenômeno da pilha acontecendo. Ó, quando 1 trilhão de íons sério contidos em uma gota, que eu estou chutando, tá? Caem aqui dentro do Erlenmeyer, o que vai acontecer? Praticamente 1 trilhão de íons ferro vão doar praticamente 1 trilhão de elétrons para praticamente 1 trilhão de íons sério. E vai sobrar uma quantidade muito pequena de espécies que não reagiram. É esse o significado químico desse K. Tá. E aí, depois que isso acontece, né, que todo mundo doa o que tinha que doar, o que acontece depois? O meu sistema entra em equilíbrio. Tá? E o que é entrar em equilíbrio? Entrar em equilíbrio, lembra que a gente viu quando eu tenho uma pilha, onde eu tenho de um lado um catodo e de um lado um anodo, né? O que acontece? Quando você tem uma situação de equilíbrio, ou seja, na situação de equilíbrio para de haver a transferência de elétrons. Por que para de haver a transferência de elétrons? Porque esses potenciais se igualam. Não é isso? Ó, agora que a gente vai começar a rever tudo que a gente já viu, né? Então, o que é uma situação de equilíbrio numa reação de óxido-redução? É quando o catodo e o anodo, o potencial deles se igualam. E aí não há mais transferência de elétrons, porque não há mais diferença de altura entre eles, né? Então o processo deixa de ser espontâneo, né?
Por que que o elétron sai daqui de cima e vem aqui para baixo? Porque existe diferença de altura, então ele vai cair espontaneamente, né? Tudo bem. Aí quando eu zero essa diferença de altura, ele para de sair daqui e ir para cá, porque não tem mais por que ele fazer isso. Não existe mais diferença de altura, tá? Então olha só, esse argumento é fundamental para a gente continuar a partir de agora, tá? Todo mundo está entendendo o que o tio está falando aqui? Ó, como é que a gente calcula esse 10 elevado a 11,32, né? Ó, é super simples. Eu aplico Nernst na equação global. Ó, vamos aplicar aqui, ó. Nernst, a equação global. Nernst, o potencial real dessa minha reação. O potencial real dessa minha reação é o potencial numa condição padrão menos 0,05916 dividido pelo número de elétrons que está em jogo, que no caso é 1, vezes log de Q. Tudo bem? Olha lá. Vamos lá. Olha lá. Então, qual que é o potencial dessa minha semi-reação? Não sei, é real, né? Qual que é o potencial no estado padrão? Tá aqui, ó. É 1,44 menos 0,77, né? Na condição padrão, eu tenho que pegar o E da minha pilha, né? Na condição padrão. É 1,44 menos 0,77 menos 0,05916 sobre 1 vezes log de Q. Muito bem. O que é a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio é quando essa diferença de potencial real zera. Então, ó, condição de equilíbrio é quando esse E zera. O que é a condição de equilíbrio? É quando as concentrações que estão em Q viram K, né? Elas atingem a situação onde Q vira K. Ó, então, quando Q virar K, E zera. Nós já vimos isso, tá? Então, o resultado dessa continha aqui dá 0,67 menos 0,05916 vezes log de K. Aí vai ficar assim, ó. Log de K é igual, esse 0,67 está positivo, passa para lá, negativo. Esse menos 0,05916 está multiplicando log de K, passa para lá, dividindo. Log de K é igual a 11,32. Aí para eu isolar K, né? Para eu tirar esse log, vai ficar K, eu aplico antilog dos dois lados. É igual a 10 elevado a 11,32. Tudo bem? Só relembrando aqui o que nós já vimos. Beleza, gente? Então, olha lá, ó. O que significa esse K igual a 10 elevado a 11,32? Significa que essa reação ela é altamente deslocada para a direita. Ela é altamente favorável à formação de produtos. Ia sobrar quase nada de reagente, tá? Então, o que vai acontecer, né? É bom lembrar aqui que eu vou ter, como toda a pilha, um anodo e um... Deixa eu mudar a canetinha aqui, vai. Eu vou ter um anodo, vou até trocar a folha. Olha lá.
eu tenho um anodo e um cátodo. Quem que é o anodo, gente? Que a gente já falou anteriormente. Nesse caso, o anodo é o ferro. O anodo é quem doa elétrons. Então é o ferro. Tá? Nós já vimos aqui, ó, o ferro doa o elétronzinho dele pro cério. Como é que eu sei disso? A partir dos potenciais de redução. O cério tem um potencial de redução maior do que o ferro mais 2. Muito bem. Então, olha só. Eu tenho a semi-reação de redução do ferro mais 3 mais 1 elétron, dando ferro mais 2. E o potencial padrão dessa semi-reação é mais 0,77 volts. No cátodo, né, eu tenho o contrário, eu tenho cério mais 4 mais 1 elétron, dando cério mais 3. E o potencial padrão dessa semi-reação é mais 1,44 volts. Muito bem. Lembra que o tio falou para vocês que eu posso aplicar Nernst nas duas semi-reações de redução, calcular o potencial real de uma, calcular o potencial real de outra e achar essa diferença de potencial, ou aplicar Nernst na equação global. O resultado é o mesmo, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai escrever Nernst para essa, Nernst para essa, e nós vamos pensar nas duas semi-reações separadamente, né? Vamos pensar nessas duas semi-reações para depois olhar para os cálculos da curva de titulação. Olha lá. Então, vamos escrever genericamente Nernst para essa semi-reação? Fica assim, ó. Potencial real dessa semi-reação é igual a potencial padrão menos 0,05916 sobre 1 vezes log de quê? O que nesse caso é produto sobre reagente. O produto é a concentração de ferro mais 2 elevado à primeira. Ó, aqui é 1, né? Dividido pela concentração dos meus reagentes. O meu reagente aqui, no caso, é ferro mais 3, elevado à primeira. Pronto, ó, essa semi-reação a gente vai olhar direto para ela. Quer dizer, essa semi-reação não. Essa equaçãozinha de Nernst aplicado a essa semi-reação. Muito bem. Então, tá aqui ela descrita genericamente. Agora vamos para o outro. Qual que é o potencial real dessa minha semi-reação? É o potencial padrão menos 0,05916 sobre 1 vezes log da concentração de cério mais 3 elevado à primeira potência, dividido pela concentração de cério mais 4 elevado à primeira potência. Ai, eu esqueci de dar um segundo passo aqui dessa semi-reação. Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho esse E, né? Quanto que é esse E aqui para a reação do cério? 1,44 menos 0,05916 vezes log da concentração de cério mais 3 dividido pela concentração de cério mais 4. Pronto. Ó, o tempo todo a gente vai estar olhando para essas semi-reações. Deixa eu escrever essa daqui, ó, também assim, ó. Vai ficar o potencial numa condição padrão, eu tenho, né? Que é mais 0,77 volts menos 0,05916 sobre 1 vezes log da concentração de ferro mais 2 elevado à primeira dividido pela concentração de ferro mais 3 elevado à primeira. Pronto. Né? Tudo bem aqui, ó. Por que que eu construí essas coisas? Porque a gente vai precisar olhar para elas daqui a pouco, na curva de titulação, tá? Gente, volumetria de oxirredução é difícil mesmo, não é fácil. Então agora, o que é que a gente vai fazer no próximo vídeo? Nós vamos fazer o cálculo dessa titulação, o cálculo da curva de titulação.
o que a gente fez até agora? A gente só entendeu a estequiometria, relembrou que tanto faz aplicar Nernst dos dois lados ou na equação global, né? Eu vou usar a equação global para descrever o fenômeno na tabelinha de equilíbrio, mas eu vou ter que pensar com a cabeça das semi-reações, de Nernst aplicado às semi-reações. É por isso que eu estou dando esse apanhado geral, né? Eu estou fazendo essas considerações todinhas aqui para a gente entender os cálculos, né? Ó, a gente imaginou a gotinha caindo porque vai ser fundamental essa ideia de quando a gota cai, todo mundo dá elétrons para quem tem que dar, depois você entra numa situação de equilíbrio, onde os potenciais se igualam. Gente, o que é uma situação de equilíbrio aqui? É uma situação onde esse potencial vai se igualar a esse potencial, né? Olha, vamos pensar na gota caindo. Quando a gota cai, todo mundo doa elétrons. Ó, o ferro vai doar tudo que ele tiver que doar para o sério, e aí depois ele vai entrar numa situação de equilíbrio. Essa equação global vai entrar numa situação de equilíbrio. E o que significa isso? Significa que esse potencial vai se igualar a esse. Essa equação vai se igualar a essa, numericamente falando. Esse argumento vai ser fundamental daqui a pouco, tá? Por isso que o tio teve que dar esse apanhado todinho aqui para a gente entender os cálculos da curva. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Acho que vai ficar mais claro quando a gente aplicar tudo isso ao cálculo da curva. Eu vou ficando por aqui, porque está dando 32 minutos. E no próximo vídeo a gente já vai pegar a curva à unha. Beleza? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.